Boa tarde a todos. Bom, nesse momento a gente vai pedir uma licença a todos aqui no Seminário Lógicos em Quarentena para fazer uma homenagem ao professor Paulo Augusto Silva Veloso, recentemente falecido, e o professor Petrúcio, como um de seus ex-alunos e forte colaborador, vai fazer para iniciar essa homenagem. Petrúcio, por favor. Obrigado, Bruno. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o professor Paulo Veloso. É uma honra para mim estar fazendo isso. Talvez até uma honra maior do que eu possa suportar, mas eu preparei apenas uma pequena apresentação, porque quem já conhece o professor Veloso, ou muitas pessoas que talvez não conheçam tão propriamente têm uma ideia, a obra dele é bastante vasta, eu não teria tempo de falar muitas coisas que eu deveria falar, sem interferir muito no seminário. Então, eu vou tentar ser bastante sucinto e apresentar apenas os aspectos que eu acho principais, bem gerais mesmo, não muito específicos de conteúdo, sobre a obra do professor Paulo Veloso. Muito bem. Professor Veloso, para muitos que estão aqui e para muitos que estão aqui talvez também não saibam, é um mestre de todos nós. Uma das pessoas que estão aí na lógica brasileira há muito tempo, e são pessoas que sempre direcionaram o caminho dessa lógica. Então, no fundo, todo mundo é um pouco influenciado por ele. E por isso que eu digo que ele é o mestre de todos. Um mestre. Tá? Esse professor, ele foi professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também foi professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, foi professor visitante de várias instituições no Brasil e no exterior. Eu frisei mais no exterior aí porque mostra que a pessoa tem um certo reconhecimento. E recebeu o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, dado pelo governo federal, que é o prêmio mais alto aí para ciência e tecnologia, e foi pesquisador no lado do CNPq. Bom, isso aí é o desdobramento da carreira que mais ou menos eu vou comentar à frente, trouxe para ele. Ele, em formação acadêmica, ele começou fazendo a graduação em Engenharia Eletrônica no ITA. Logo depois, ele fez mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientado por um Lawrence Kirchberg. E, em 74, ele viu a luz. Ele foi para a Universidade da Califórnia para fazer doutorado e começou fazendo um curso de mestrado em lógica. E o orientador dele foi ninguém mais, ninguém menos do que o Rankine, o da prova de completude, né, entre outras coisas. E depois de fazer esse mestrado, ele, vamos dizer assim, fez um desvio, ainda dentro de aspectos lógicos, para a teoria da computação, e foi orientado pelo Arthur Gill, no assunto que eu vou falar mais propriamente agora, porque eu tentei selecionar dos inúmeros trabalhos dele apenas 4 que trazem 2 características que eu queria salientar. Tá? Então, no doutorado, ele trabalhou em teoria dos autômatos. De 79 a 78, ele publicou 2 trabalhos que são relacionados à tese de doutorado dele, um em coautoria com o professor Gill, algumas observações sobre autômato finito de múltipla entrada, e um outro sozinho chamado Caracterizações para códigos de prefixo regular e famílias relacionadas. Esses 2 assuntos estão meio interligados de uma certa maneira, porque essas linguagens têm a ver com o reconhecimento que esses autômatos fazem. Nesse primeiro artigo, que é o que eu quero fazer um pequeno comentário, acontece o seguinte: há uma introdução dessa noção de autômato determinístico sem estado de entrada especificado, que são esses Multiple Entry Finite Automata, MEFA, em português, que são como se fossem máquinas paralelas, pode ser visto como máquinas paralelas rodando juntas, autômatos paralelos rodando juntos, porque você não tem uma entrada específica e você pode acionar várias entradas e ver o que o autômato reconhece a partir daí. E já era conhecido que todo MEFA, vamos falar de MEFA, tem no máximo 2 AN, é equivalente a um autômato finito, com no máximo 2n-1 estados. Tá? Então, já era um resultado conhecido como você podia transformar um autômato de múltiplas entradas num autômato com uma única entrada determinística. O professor Veloso, na sua tese de doutorado, mostrou que esse limite de 2n-1 era estrito. Quer dizer, ele podia ser alcançado com linguagens
com apenas 2 letras. Com apenas 2 letras, você já chegava nesse estado aqui, nesse número de estados aqui. E também provou que os determinísticos e não determinísticos são equivalentes, como é um resultado clássico para certas classes de autômato. Você introduziu o autômato determinístico, depois o autômato não determinístico e verificar se há uma equivalência entre essas duas noções. Então, ele provou que para autômatos de múltiplas entradas, as duas noções são equivalentes. E também havia um resultado conhecido que, para todo autômato de múltipla entrada, para você verificar a linguagem que esse autômato reconhece, basta você verificar as palavras de no máximo n-1 ao quadrado letras. Então, você tem um limite aí no tamanho da entrada que você precisa oferecer para o autômato para reconhecer, para determinar se esse autômato reconhece ou não a linguagem. Nesse mesmo artigo, na tese de doutorado dele, ele provou que esse limite podia ser baixado para isso aqui, ó, n-1 ao quadrado menos m vezes n menos m mais 1, onde esse m aí não está muito especificado no artigo. Está apenas dito que isso pode ser feito e dá um exemplo de como fazer. Tá? Mas o ponto aqui é que você diminui o tamanho das palavras que você precisa para reconhecer o autômato. Esse é o aspecto que interessa. Por que eu foquei nisso daí? Porque isso aí é o primeiro artigo publicado dele, assim, uma revista internacional, e é o trabalho de resultado. O resultado do trabalho da tese dele já mostra uma característica, ou mais de uma até, que o Paulo tinha, que todo mundo que trabalhava com ele salienta, né? Todo mundo fala sobre ele, salienta isso e admira esse aspecto, que é a paciência que ele tinha e a competência para tratar as tecnicalidades de um assunto. Ele não fugia da raia quando o problema era você ficar lá construindo coisas para ver como é que elas funcionam e tentar entender ao máximo como é que aquilo ali funciona. Isso era um dos aspectos que a gente mais admirava nele e que todo mundo que trabalhou com ele passou a tentar imitar, se já não fazia isso, né? Porque muita gente tem essa característica, mas quem não fazia, de vê-lo fazer isso, começou a passar a fazer também. Tá? Logo depois, ele publicou uma série de artigos sobre engenharia de software, que eu destaquei apenas um, na verdade, eu coloquei esse segundo aqui, porque nesse segundo, vou falar rapidamente, uma teoria de dados abstrata, de tipo abstrato de dados para desenvolvimento de programas, eles começaram a propor uma mudança no paradigma de como essa teoria para desenvolvimento de programas se desenvolvia. Os europeus estavam trabalhando sobre a ideia de que os tipos abstratos de dados funcionavam semanticamente, vamos dizer assim. E nesses artigos que o professor Paulo publicou com seus colaboradores, não só o Membaum e o Sadler, mas outros também, eles começaram a tratar disso sintaticamente. Ou seja, ao invés de ver tipos abstratos como álgebras ou como modelos, começaram a ver como teorias. Isso foi bastante frutífero e demorou um certo tempo, né? A gente sabe como é que essas coisas demoram para evoluir, para se mostrar com uma perspectiva realmente correta para trabalhar com tipos abstratos de dados. O artigo que eu vou falar um pouquinho é só esse aqui, não vou falar do conteúdo, vou falar apenas de uma frase que tem, de um parágrafo que tem no artigo, chama-se Decomposições para Sistemas Multilineares Gerais. Tá? Esse artigo inicia, logo na introdução, com essas frases aí, com esses parágrafos, que diz o seguinte: a maior característica da presente decomposição, a decomposição que ele vai introduzir no artigo, é que uma grande classe de sistemas multilineares está abarcada por ela, e que essa decomposição são, em grande extensão, independente de qualquer estado de assinalação ou de comportamento para os sistemas componentes. Além do mais, as decomposições descritas aqui são muito gerais, esse é o ponto importante, valendo não somente para sistemas invariantes no tempo, mas também para sistemas que variam, sistemas de tempo invariante, mas também para sistemas de tempo variante. Quer dizer, há uma tentativa aqui de generalização de um sistema de um tipo para um sistema de um tipo mais geral, independente de qualquer hipótese sobre a descrição ou continuidade do tempo, também aqui para um tempo mais geral. Essa é outra característica que quem trabalhou com o Paulo sempre admirou e sempre tentou absorver dele. É a busca pela generalidade que leva ao entendimento último da razão das coisas. Isso aí acho que é a coisa que a gente mais aprendeu com ele, de vê-lo, como o Luiz Carlos talvez possa falar mais propriamente, de vê-lo trabalhar.
O prazer de trabalhar com o Veloso não era só fazer as coisas, era ver trabalhar e você ver como é que ele tratava esses conteúdos, tanto da maneira técnica, competentemente técnica, quanto da busca de generalidades, de generalizações, de maneiras de enxergar o que você estava fazendo, que traziam luz àquilo que você estava fazendo. Esse era o objetivo do trabalho dele. A gente está falando aqui de 1984 e de 1979. E eu posso dizer com toda segurança, embora eu não tenha acompanhado a carreira dele durante todo esse tempo, eu fui mais próximo dele desde 2000, eu posso dizer para vocês que isso aí é a essência do que ele fazia. Isso é o que eu vi até hoje nos trabalhos dele e no comportamento dele e em conviver com ele. É isso que eu acho que ele deixa de legado para a gente, que você tem que trabalhar dessa forma, que o trabalho dessa forma é um trabalho rendoso, é um trabalho frutífero, é um trabalho que traz boas coisas para você. E também um outro aspecto da pesquisa dele, que esse aspecto talvez eu pudesse falar mais propriamente do conteúdo, porque aqui tem parte do conteúdo onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, é a abrangência dos temas. Eu listei aí praticamente todos os temas gerais em que o Paulo trabalhou, e vocês podem ver aí que é coisa pra caramba. Muita gente fica no máximo em 2, 3 desses temas aí, quando num só. Mas ele meteu a mão em todos esses assuntos que estão especificados aí, em todos esses assuntos, todo mundo sabe, ele fez um trabalho relevante. Então, isso também é uma coisa que a gente pode admirar nele, embora não imitar, né? Isso aí não dá para imitar. Ele trabalhou dessa maneira, visando assuntos gerais e, é claro, isso você só vê depois que você entra um pouco nos trabalhos, interconectados de alguma forma, né? Você pode encontrar relações entre várias coisas que ele fez aí, que a princípio parecem temas díspares, mas que, na verdade, se juntam mais à frente em algum momento da história. Não dele só, mas do próprio ramo da ciência que ele está desenvolvendo. E, finalmente, o outro aspecto que eu queria falar sobre ele, o último, porque eu não quero me estender muito, é o espírito colaborativo que ele tinha. Isso aí são alguns dos autores que eu consegui pegar hoje de manhã, porque hoje que eu pensei em escrever esse slide aí, com quem ele trabalhou durante muito tempo, algumas colaborações de 2 artigos, 3 com outros, mas vocês veem aí que tem gente aberta, eu não coloquei os países, mas tem gente aí do mundo todo, acho que só não tem nenhum chinês, talvez, ou japonês, mas do lado de cá do globo tem gente aberta, e com todas essas pessoas também, você pergunta para elas quem era Paulo Veloso, todos têm um carinho, uma admiração por ele maior do que eu vou conseguir expressar aqui em poucas palavras, tá? Então, esses são os pontos relevantes que eu queria falar sobre o Paulo. E apenas para constar, porque eu acho que a gente sempre tem que frisar isso quando a gente está falando dessas pessoas, o Paulo escreveu mais de 100 artigos, escreveu 7 livros, orientou 9 estudantes de doutorado, um deles eu tenho a honra de ter sido aluno dele, né? Trabalhei com ele e com Sheila, que também não tenho palavras para agradecer e para admirar, durante um bom tempo, e durante todo esse tempo a gente foi muito próximo e a gente trabalhou praticamente como uma família, e eu acredito que eu tenho me enriquecido muito como pessoa por ter convivido com eles dois e com a Renata de Freitas, que também trabalhou próximo de mim durante o doutorado. Eu sou muito grato a eles por terem me aceitado, sempre falei isso para eles. E 16 estudantes de mestrado, tá? Infelizmente, eu não fui aluno de mestrado dele, mas eu fui aluno de mestrado da Sheila, não deixei por baixo, não. Ele me ajudou no mestrado, mas não me orientou propriamente como orientador oficial. Finalmente, o que eu acho que foram as maiores conquistas dele não foram as conquistas acadêmicas, mas a primeira foi essa daí de cima. Vocês veem pela carinha de feliz dele, quando está do lado da sua noiva, ou talvez já a mulher, eu não sei quando essa foto foi tirada, bom, deve ter sido depois, porque o noivo não pode ver a noiva, né? Ele está com a cara ali de quem acertou na loteria, né? Olha só a cara dele, de felicidade. Todo mundo que conhece a Sheila sabe o quanto ele foi feliz nessa parceria, o quanto ele acertou no jackpot por ter casado com ela e ter tido essas duas meninas aí, a Paula e a Flávia, que quem conhece também admira muito e sabe que são pessoas parecidas com os pais, né? Então elas são ótimas. E eu acho que vou terminar, porque eu quero ser rápido,
falando aquilo que me ensinaram a falar de mais sincero quando você quer homenagear uma pessoa, que é agradecer a essa pessoa por ela ter existido. É isso que eu queria falar sobre o Paulo e espero que não tenha me estendido muito. Obrigado. Que lindo, Petrúcio, muito lindo. Obrigado. Não tem jeito de todo mundo bater palma, é um dos problemas dessa coisa, né? Mas se pudesse, acho que a gente podia bater palma. Eu não sabia que isso ia acontecer, né? Então, assim, só que eu sou meio rápida para dizer que quero fazer pergunta, que quero falar. Mas, assim, eu acho que você falou tudo quando você disse que ele foi um mestre para todos nós. Eu acho que isso foi a característica maior do Paulo Veloso. Assim, você tem toda a razão nas coisas que você falou, Petrúcio, e que nós todos sabemos, assim, da competência, da capacidade, da abrangência da pesquisa dele, da seriedade da pesquisa dele. Tudo isso é mais que sabido, né? Eu acho que eu só queria falar de duas pequenas coisas assim que me dizem respeito diretamente. E eu acho que isso é uma parte assim, super grande dele também como profissional, que as pessoas às vezes não dão suficientemente atenção, que é o fato de que ele sempre foi uma pessoa extremamente decente com alunos e colaboradores, né? Com uma pessoa que sempre fez o melhor por todos nós. E eu queria falar essa coisa pequena, assim, de que quando eu estava aplicando para ir para a Inglaterra e eu estava meio desesperada por falta de dinheiro, o Paulo aceitou ser meu orientador na PUC por alguns meses, sabendo que eu ia talvez gastar a bolsa dele, que naquela época era uma coisa super valiosa, mas assim, para me dar essa chance. Então, assim, tudo que eu fiz em termos de trabalho, assim, uma grande parte, pelo menos, eu devo ao Paulo. E eu acho assim, que uma das coisas que a gente vai sentir mais saudade mesmo são as conversas com ele, né? Porque eu sempre disse, assim, eu fiz vários cursos com o Paulo no final da década de 70 e no princípio da de 80, então bem antes do Petrúcio. Mas assim, vários cursos mesmo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é de como é que ele sempre me convencia das coisas. Ele ainda fazia isso de propósito. Tinha aulas, seminários bem pequenininhos, com 4, 5 pessoas, onde ele se dava o trabalho de desenvolver um teorema todo para chegar no final e falar, não, mas peraí, isso aqui, eu enrolei vocês, agora... E a gente tinha aceitado todo mundo, para depois eu, não, é assim, não, é o contrário. Aí começava tudo de novo e ele me convencia completamente de novo. E, assim, com todas esse tipo de cuidado com o aluno, esse tipo de... eu não sei, as pessoas falam muito de ser mentor das pessoas, né? De mentorship, como eles dizem por aqui. É uma coisa muito impressionante. Eu acho que essa seriedade de trabalho que o Petrúcio também mencionou e essa capacidade de desenvolver ideias e explicar as ideias nos seus mínimos detalhes até que ela fique clara para todo mundo é uma das coisas que a gente vai sentir mais falta, além do carinho dele como pessoa mesmo, É isso. Um abraço muito grande para a Sheila, para a Paula e para a Flávia, que ainda perdem, né, mais do que a gente. Né? Terminei. É isso aí. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Fica difícil depois de falar do Petrúcio, da Valéria,
mas eu tive o privilégio de trabalhar com o Veloso. Acho que o primeiro artigo que eu escrevi com ele foi em 99. Eu fui aluno dele em alguns cursos na PUC. Depois fui colega dele na UFRJ, e durante esses anos todos a gente trabalhou muito junto, eu, ele e Sheila, e eu desenvolvi uma amizade, um carinho muito grande pelos dois, e trabalhar com o Paulo sempre foi um aprendizado imenso. Os cafés, com o Paulo, assim, cada café com o Paulo eu aprendi alguma coisa. Eu me lembro de vários cafés, eu tinha dúvidas de lógica, de computação, assuntos gerais, qualquer coisa. Era um prazer conversar com ele. Ainda bem que ele tomava uns cafés enormes, então demorava para a gente tomar aquele café, e eu aprendi um monte de coisa com ele. E foi uma honra e um prazer muito grande. O Paulo me ensinou muita coisa, mas muita coisa, e ele tinha uma capacidade. Eu ainda me lembro, eu começando na UFRJ uma vez, ele falando comigo assim: se você não é capaz de explicar uma coisa que você está fazendo para uma pessoa num nível razoável, você não entendeu aquela coisa. Você tem que ser capaz de explicar o que você faz. Se você não... Isso sempre está na minha cabeça, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, ou seja, eu tenho que ser capaz de explicar isso para alguém. E eu aprendi muito, muito com ele. Eu me lembro, acho que Sheila deve lembrar, há pouco tempo atrás, a gente estava trabalhando num assunto, a gente ficou discutindo numa sala, e no final da discussão, discutimos a tarde inteira, a gente foi para casa, cada um com uma coisinha para fazer, e o Veloso voltou 2 semanas depois com 90 páginas, quase um livro. Falei: cara, como é que você conseguiu escrever 90 páginas em 2 semanas? E ele tinha uma capacidade absurda, e tudo bem feito, não era tudo bem escrito, ele escrevia muito bem em inglês, ele nem tem se falar da parte de lógica, de matemática. Então, foi um aprendizado fantástico para mim. Eu tenho assim, uma dívida de carinho. Mas a melhor parte de todas, e a isso até eu estou assim, foi ter tido o privilégio de ser amigo dele, de ter convivido com ele, de ter passado vários momentos agradáveis, tomar uma lefe com o Veloso, que ele gostava muito. E a gente teve muitos momentos agradáveis. Ainda me lembro uma vez que, quando Helena conheceu o Veloso, Helena ficou encantada, Helena, minha esposa, com o Veloso. E a gente estava num congresso, a gente saiu para jantar várias vezes, e ele ficava meio sem jeito de estar saindo, eu, ele e Helena, e a gente falava: não, é um prazer sair com você. E realmente a companhia dele e da Sheila também sempre foi muito prazerosa. Então, a parte mais bacana disso tudo foi ter sido o privilégio de ter sido amigo de uma pessoa tão bacana, que me ensinou tanta coisa. E fica aqui meu carinho para Sheila, para Paula, para Flávia, e um beijo nas 3, e lembranças maravilhosas do Paulo. É isso aí, gente. Um abraço. Acho que todos vocês já sabem, nós estamos preparando um volume em homenagem ao Paulo, né? E nós, Petrúcio, Herman e eu, nós preparamos um prefácio, né? Escrevemos um prefácio, ou pelo menos tentamos escrever um prefácio, né? E, obviamente, nós começamos confessando a dificuldade que é escrever um prefácio, né, de um volume de homenagens, né? Porque você tem imediatamente 2 opções: ou fazer uma espécie de texto descritivo, né, das contribuições científicas, institucionais, né, do homenageado, ou investir também um pouco na personalidade, né, um pouco na vida, né, e nas impressões pessoais, etc. E essa dificuldade se torna, digamos, hiperbólica, em certo sentido, quando se trata do Veloso, né? Vocês viram, né, a lista, né, de temas, ou de tópicos, ou de assuntos pelo que o Veloso se interessou. Acho que nenhum de nós, eu diria nenhum de nós mesmo, olhando para todos vocês, teria competência para falar sobre todos esses temas, né? Então, fazer um texto descritivo adequado já seria muito difícil, né? E acrescente a isso, né, que o Veloso não é apenas, né, esse grande cientista, grande amigo, ele é um personagem da história da lógica no Brasil, né? Ele é um personagem, um real personagem, né? Ele, de certa maneira, dentre muitas coisas, ele é responsável por que poderia ser chamado de a lógica daqui, de nós. E aqui eu falo, não é a lógica, por exemplo, de Campinas, nada contra Campinas, mas é uma lógica muito diferente que surge no Brasil, né? E eu acho que o Veloso é
talvez um dos maiores responsáveis, né, por essa lógica diferente que nós fazemos e continuamos fazendo aqui no Rio, né, de certa maneira. E, além disso, né, ele é um personagem num sentido até mais interessante. Né? Eu tenho certeza, absoluta certeza, que todos nós, né, que de alguma forma ou de outra tivemos algum contato com ele, seja como coautor, como aluno, como orientando, e etc. E o Petrúcio disse muito bem, né, não é trabalhar com o Veloso, é muito importante vê-lo trabalhar, a ideia de modelo, né, sem relações com a teoria dos modelos, mas a ideia de modelo, né, todos nós teríamos uma história para contar, né, uma história. Né? Eu tenho muitas histórias. Veloso é um grande companheiro de viagem, né, um grande companheiro de hipódromo, que não existe mais, infelizmente. É um grande companheiro de muitas coisas. Então, todos nós teríamos um monte de histórias para contar. E hoje eu vejo, né, e não foi o que aconteceu no prefácio, eu vejo que era tão difícil começar quanto terminar agora o prefácio. Né? Não consigo encontrar um fim, né, para o prefácio. O Petrúcio disse muito obrigado, esse é mais ou menos o fim, né, desse prefácio, mas eu acho que o mais interessante é que não tem fim, né, não tem fim. Eu acho que, sem dúvida, tenho certeza, essas histórias ficam com a gente para sempre. Não apenas a contribuição científica, mas todas essas histórias, repito, tem umas muito, muito interessantes, um pouco o folclore da lógica também, né, ficam conosco para sempre, para sempre, para sempre. Rapidamente a gente vai começar a falar dessas histórias. Né? Então, também queria deixar um abraço muito carinhoso para Sheila, para Flávia e para Paulo. Muito bem. Bom, pessoal, eu tive a oportunidade, o grande privilégio de conhecer o professor Veloso enquanto aluno de doutorado, e o que eu posso falar é que o Veloso foi uma das pessoas mais generosas que eu tive a oportunidade de conhecer. De momentos em que algum ponto da tese não estava caminhando no ritmo que eu gostaria, e conversa com ele, e não só ele tenta ajudar, mas como também estimulava, dizendo, não, esse problema não é trivial. E dizer que realmente aquilo está indo bem, e compartilhar a experiência, sempre de um jeito muito carinhoso. Não tem muito o que falar, além de muito obrigado, Veloso. E eu faço uma pequena pausa para poder falar também em nome da diretoria da Sociedade Brasileira de Lógica, dizer que nossa comunidade perde um de seus membros mais ilustres, mas que será sempre um membro muito vivo na memória de todos nós. Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo. Acho que eu fui o aluno de doutorado do Veloso e da Sheila na UFRJ, né? Vamos dizer assim, o filho caçula, né? Eu, assim, falar sobre o que o Veloso fez né, na ciência, né? A gente vai ficar aqui falando sei lá, quantos dias falando sobre o que ele fez na ciência, né? Mas eu acho que o mais importante que ele fazia, né, na sua carreira era transformar pessoas. O Veloso, com a sua generosidade, com a sua paciência, né, um cara assim destemido mesmo, ele transformava pessoas. Então, assim, como o Luiz Carlos falou, todo mundo vai ter uma história para contar do Veloso, de uma passagem que ele, com uma simples frase, um simples gesto, ele transformou a sua vida. Como ciência, como pesquisador e como pessoa, né? Assim, uma coisa assim que assim que eu entrei no doutorado, eu caí na besteira, né, de participar de um seminário em que ele fazia perguntas. Então, quando ele me fez uma pergunta, eu pensei que ele estava falando japonês, porque eu não entendi uma só palavra. Aí saí todo arrasado, né?
fui para minha sala de doutorado, falei assim, pô, cara, eu estou fazendo doutorado, esse cara, pô, falou uma coisa que eu nem entendi. Aí as meninas, né, as outras alunas que dividiam sala comigo, bateu no meu ombro e falou assim, Leonardo, não esquenta a cabeça não. O que o Veloso te perguntar, você vai demorar 6 meses para entender. Sabe-se lá se você vai conseguir responder. Não esquenta a cabeça e continue o seu doutorado. E assim eu continuei meu doutorado, né? Mas não aceitando isso. E assim, no final a gente já estava... a Sheila, né? Assim, a Sheila é uma pessoa também que eu não tenho como falar, como agradecer. E assim, no final a gente estava desenvolvendo artigo e fazendo as coisas. E assim, e falando o que o Mário falou sobre o café, né? O café no FRJ era transformador, o café. O café com Paulo era, assim, transformava a sua vida. Um dia eu estava tomando café, eu e ele, no café, aí aparece uma moça, né, oferecendo um doce brigadeiro, um docinho brigadeiro. A gente ficou umas 2 horas no café discutindo por que o nome daquele doce era brigadeiro. O Paulo simplesmente me falou a história, acho que da palavra brigadeiro, durante 2 horas. Assim, eu falei assim, cara, assim, a cada passagem ele te ensinava uma coisa, que não se faz doutor lendo livro, se faz doutor com cultura, se faz doutor com indo a museu, se faz doutor... Assim, assim ele transformava a vida das pessoas. Então, assim, eu acho que falar de ciência do Paulo assim, até assim, redundante, né? Dizer que ele é um grande cientista, que ele é um grande professor, né? Mas eu acho que a maior característica do Paulo era ele conseguia transformar a sua vida, sua maneira de enxergar as coisas, sua maneira que você evoluía, como você desenvolvia as coisas, seja ela na sua vida pessoal, seja ela na sua carreira profissional. Então, assim, eu sou muito grato a ter, assim, ter a Sheila e o Paulo como os meus orientadores de doutorado, foram pessoas que me abraçaram. E então, assim, o máximo que eu posso dizer é que eu sinto muita saudade dos papos, vou sentir muito durante muito tempo, acho a vida toda. E em toda a minha carreira eu vou lembrar sempre da Sheila e do Paulo. Muito obrigado por tudo. Vocês são pessoas geniais, vocês são pessoas espetaculares, vocês deram oportunidades e transformaram a vida de muitas pessoas, sejam elas próximas ou não, agora, nesse momento, mas tenha certeza disso, que vocês transformaram a vida de muita gente. Muito obrigado. Bom, posso falar, né? Gente, eu estou, assim, muito, muito emocionada com tudo que vocês falaram. E tem falado, né? Não é, aqui hoje, mas eu tenho ouvido, tenho recebido mensagens de vocês. Então, vai ser meio difícil eu terminar essa fala aqui. Mas uma coisa que eu acho que o Petrúcio falou, e eu tive o grande privilégio de compartilhar, né, de ver, é exatamente essa criação do Paulo Augusto. Porque ele ia lá ou para a PUC no início, ou mesmo desde o doutorado dele, os papos que a gente conversava não era conversa de marido e mulher, era conversa de como é que ele estava descobrindo coisas, como é que ele estava criando. E eu vendo, assim, na época, eu nem, logo no início do doutorado, nem fazia lógica, né? Eu estava na engenharia química. Então, para mim, era assim, o que esse cara está falando? Mas era com tanto entusiasmo, com tanta vontade de aprender, né? E amor pelo que ele estava fazendo, que, assim, foi realmente, depois trabalhando juntos,
ele ia para a PUC, ou então ele ia lá para o escritório dele, lugar que eu não posso nem entrar, até hoje não consegui voltar lá, porque tal a bagunça que ele fazia em todos os lugares que ele, né, as salas dele eram conhecidas como... Mas, assim, quando ele voltava, a gente estava indo para o cinema e ele já está discutindo como é que ele estava, o que ele tinha feito, que estava tendo problema, que era um cobertor curto. Então, essa criação de um cara genial, desculpa a corujice, mas eu tive a oportunidade de conviver, assim, não apenas com uma pessoa maravilhosa, generosa em todos os sentidos. Ele falava assim, eu tenho poucos alunos. Era uma coisa que, às vezes, as pessoas criticavam. Quando ia fazer o currículo Lattes, né, tem poucos alunos. Mas ele, eu tenho certeza que ele ficava orientando os outros, alunos dos outros, como se fossem dele. Ele não estava preocupado em botar... sabe, dizer quantos orientandos ele estava querendo saber, ajudar e esclarecer. Esse que era o grande... É uma coisa que ele falava, eu só abro a boca quando eu tenho certeza que eu vou falar. Então, ele, assim, às vezes ele nem participava muito das perguntas, dos congressos, mas é que quando ele não tinha certeza ou do que ele queria saber ou do que ele queria passar para o outro, ele não abria a boca. Então, isso aí eu acho que, assim, essa generosidade, essa descrição, esse desapego à fama, ele era um cara que, do jeito dele, ele tinha um brilho enorme, sem precisar fazer propaganda. Eu acho que... E eu vou sentir muito, muito, muita falta dele, e espero que vocês me ajudem como vocês têm me ajudado agora. Muito obrigada a todo mundo. Eu acho que já posso parar.